Bom dia, alunos do nono ano da Escola César. Estamos aqui hoje, para fazer mais uma aula virtual, nossa última aula desse bimestre. E o nosso tema hoje é danças de salão. Mas, primeiramente, nós temos que entender o que é o conceito de dança. Dança é uma arte, a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados e, em geral, ao som de música. A dança de salão, ela se refere a diversos tipos de danças executadas por um casal. Essas danças de salão, elas são praticadas socialmente, como forma de entretenimento, de integração social e competitivamente como desporto. A dança do salão, ela teve origem nos bailes das cortes reais na Europa, tomando forma principalmente na corte do rei Luís XIV, na França. Atualmente, as danças são ricas na diversidade de ritmos, tornando-se um espaço democrático, pois ela atende a diferentes gostos e podem atender a qualquer pessoa. A dança de salão, ela chegou ao Brasil juntamente com a família real portuguesa. Eles trouxeram esse costume de realizar os bailes na corte. Nesse período colonial, a dança mais praticada no Brasil era chamada a contradança. Muitos estudiosos apontam esta dança como origem das quadrilhas juninas. Ao longo da história brasileira, as danças de salão tiveram grande importância em eventos festivos, como os casamentos, as formaturas, as festas de 15 anos, os bailes e outros mais. Hoje, existem diversos tipos de dança de salão e elas podem ser divididas em função de sua origem. Danças latinas. O samba de gafieira surgiu em 1940 e até 1950, quando o samba começou a receber influências de outras danças latinas e americanas. Soltinho teve sua origem nas gafieiras, também conhecida como swing. Rumba, dança surgida nos bairros pobres de Cuba. Tango surgiu na Argentina e é considerada patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Essas são algumas danças latinas. Danças europeias, Passo Doble, o nome de referência ao passo acelerado da infantaria que lhe deu origem à dança. Ela é uma representação das touradas espanholas, na qual o homem representa o touro e a mulher representa a capa do toureiro. E a valsa, originária da Áustria e Alemanha, muito conhecida aqui no Brasil. Ela está presente em formaturas, em festas de 15 anos, em casamentos e outras festas. As danças gaúchas. As danças de salão também estão em constante transformação, seja pelo surgimento de novos ritmos, seja pela transformação de passos, elementos de um determinado estilo. As danças gaúchas são algumas das mais antigas danças populares brasileiras. Tiveram origem na Espanha, em meados do século XVII e XVIII. Algumas das principais danças gaúchas: a rancheira, o vaneirão, o xote, a chula. E o forró. O forró é nordestino. O forró é uma expressão artística genuinamente nordestina. Por ser uma forma de manifestação cultural ampla, o termo forró tem diversos significados e pode servir tanto para designar um ritmo musical, um estilo de dança e mesmo a festividade em que acontece. Sua origem tem relação com bailes populares que eram realizados no final do século XIX e eram chamados de forró-bodó ou forró-bodão. Naquele tempo, era preciso molhar o piso
local onde essas festas aconteciam, pois eles eram feitos de chão batido, ou seja, não havia um revestimento de cimento ou cerâmica, somente terra. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a história das danças de salão? A primeira dança de salão que surgiu no mundo, no formato que a gente conhece hoje em dia, foi a valsa. Por que no formato que a gente conhece hoje em dia? Antes da valsa, existiram outras danças de salão, só que não com o mesmo abraço que a gente utiliza até hoje para dançar com o par. Não um conduzindo e o outro sendo conduzido, e quem conduz improvisando, decidindo no momento que passo a fazer, de acordo com o espaço no salão, de acordo com o estímulo musical e outros fatores mais. As danças que existiram antes da valsa eram praticadas de forma diferente, muitas vezes sem o abraço, eram pequenas coreografias executadas nos salões das cortes francesas. Enfim, a valsa permanece viva até hoje, continua sendo dançada, se espalhou pelo mundo inteiro e influenciou as diversas outras danças de salão que surgiram após ela. É uma dança essencialmente europeia. Mas as danças que a gente pratica hoje em dia, se você vai a um baile de dança de salão, você não dança valsa. Você não dança danças europeias. Que danças são essas que você pratica? São danças que surgiram, todas elas, no continente americano. Você sabia disso? Eu acho isso fascinante. Todas elas têm em comum essa característica. Surgiram no continente americano como resultado da fusão entre a cultura europeia do colonizador e a cultura africana, dos negros que vieram como escravos. Tiveram influências também de outras culturas? Sim, mas principalmente das diversas culturas africanas, porque eram diferentes nações africanas que vieram para cá, para diferentes pontos do continente americano, e também diferentes culturas europeias. Essas diferenças foram determinantes para o surgimento de diferentes músicas populares e, portanto, diferentes danças de salão, danças populares. Na América do Norte, o jazz, o swing, o rock and roll, as diferentes danças e músicas dessa grande família de danças norte-americanas. Na América Central, um caldeirão de diferentes músicas e danças, a mais conhecida a salsa, mas também a bachata, o merengue, enfim, um caldeirão de músicas e danças que surgiram ali. Aqui no Brasil, não preciso nem dizer, o samba. Na Argentina, pouca gente sabe, mas a cultura africana também influenciou muito o tango. Enfim, todas as danças que a gente pratica num baile de dança de salão tiveram essa origem. E qual foi o momento determinante para que esse contato entre a cultura africana e a cultura europeia se desse de forma mais determinante? Após a abolição da escravatura, final do século XIX, quando aí os negros vieram para as cidades e com um contato muito mais próximo com a cultura europeia e tentando adaptar as suas músicas e danças àquela sociedade essencialmente europeia e segregadora, começaram a modificar o jeito de tocar, o jeito de dançar, e essa mistura então fez surgir tudo que a gente ama praticar hoje, tudo que a gente ama fazer abraçado com o par hoje em dia. Isso então se desenvolveu de forma maravilhosa durante o século XX. A gente pode dividir o século XX em diferentes fases de desenvolvimento dessas danças de salão. E é isso que eu queria continuar falando com vocês num próximo encontro. Se você gostou, se você gosta de falar sobre esse assunto, de entender um pouquinho mais sobre a história, deixe um comentário aí embaixo e fique atento que logo logo teremos novidades. Um abraço.